Amados, a graça e a paz do Senhor Jesus seja com todos. Estamos aqui mais uma vez para trazermos o resumo da nossa lição de jovens. E hoje nós vamos tratar da lição de número 11, né? A revista é de jovem e nós vamos estudar a lição de número 11. Então, fica aí conosco até o final e com certeza vai ser uma bênção. Hoje nós vamos estudar a cura divina no ministério do Senhor Jesus. Uma lição muito importante. Fica conosco aí até o final. Se você não se inscreveu ainda, se inscreva, dê o seu like, entendeu? Não se esqueça de dar o seu toquinho aí no sininho, porque cada toque teu aí é uma força para a gente continuar ministrando a palavra de Deus, que é a finalidade do nosso canal, ok? Então, a síntese aqui diz que para todos aqueles que possuem necessidade de cura, Jesus continua sendo hoje o mesmo do passado. O Messias que veio trazer saúde a todos que estão enfermos da alma, mas também do corpo e da mente. Então vai ser uma lição muito importante. O nosso objetivo aqui é apresentar a origem bíblica das doenças, demonstrar a possibilidade de relação entre salvação e cura e refletir sobre o ministério de cura. Então, ajeitadinho aqui no óculos e vamos continuar. Bem, gente, então, repetindo aqui, lição de número 11, o título é A Cura Divina no Ministério de Jesus. Vou botar a Bíblia aqui pertinho de mim, se precisar nós estamos usando ela aí, tá? Bem, o nosso texto está em Lucas, capítulo 4, e versículo 16 a 22. Nessa lição hoje, nós vamos estudar sobre a cura divina, conforme diz o título. E nós sabemos que o forte, né, além de Jesus pregar e ensinar, que ele fez isso abundantemente, né, nós sabemos que ele foi aquele que no ministério dele a cura foi constante. Nós vemos que quando você lê os evangelhos, você vê que a cura divina fazia parte do ministério de Jesus. Então aí fica bem claro, né? Jesus não só pregou, não só ensinou, né? Não só orientou, mas ele também curou abundantemente. Então a cura divina fazia parte do ministério de Jesus, a cura divina fazia parte da igreja primitiva, a cura divina fazia parte da vida dos apóstolos. Então a cura divina sempre esteve no coração de Deus em relação ao ser humano decaído. Agora nós vamos ver aqui a origem e a natureza das enfermidades. Primeiramente, a origem das enfermidades. O mundo foi criado por Deus de uma maneira perfeita, que lógico que a enfermidade não estava nos planos de Deus, né? Não era a intenção de Deus que viesse a enfermidade entrar no mundo. Mas nós sabemos que o pecado do homem é que fez com que a enfermidade entrasse no mundo. Então o mundo foi criado perfeito, o universo, né? O homem, tudo foi criado de uma forma perfeita. Deus, depois de criar, ele mesmo dizia que ele viu que tudo era bom. Deus não fez nada errado. Tudo que Deus fez foi correto e bom, certo? Então Deus fez o mundo para que nenhum tipo de doença ou desgraça entrasse nele. Tudo isso que existe hoje, nada disso era a vontade de Deus, certo? Então, qual foi o motivo, né, dessas enfermidades entrar no mundo? Foi a entrada do pecado. Pelo homem entrou o pecado no mundo, pelo pecado a morte, e a morte passou a todos os homens. O pecado entrou no mundo e entrou com aquele pacotinho de miséria que nós sabemos que está acontecendo hoje, inclusive a enfermidade, né? Então, devido à desobediência de Adão, do casal, né? Tudo aconteceu dessa forma. E hoje a gente está vendo que tudo que de Adão passou para os seus descendentes, certo? O pecado, ele desestruturou tudo, certo? O mundo não foi criado para ter enfermidade. Deus não fez enfermidade, mas é resultado da desobediência do homem. Então,
o pecado ele desequilibrou tudo, né? E trouxe a morte. A morte entrou junto com o pecado. Número 2, vamos ver aqui a enfermidade do corpo. As enfermidades do corpo são mais conhecidas, né? Todas as doenças, elas são originadas de pecado. Se o pecado não tivesse entrado no mundo, não teria doença, certo? Agora, a gente também não pode achar que toda enfermidade é castigo de Deus, certo? Por exemplo, Jó, ele foi oprimido por uma enfermidade de origem satânica, com permissão de Deus, certo? Isso aí está bem claro. Jó não estava vivendo em pecado, mas Deus permitiu que uma enfermidade satânica atingisse ele. Foi permissão de Deus, não porque Jó estava vivendo erradamente. Então, tem coisas que a gente não entende, a não ser no final, né? Então, nós vemos que Jó foi oprimido, mas também a gente vê que o cego de nascença, que até os discípulos perguntaram: Jesus, quem pecou? Foi ele, ou foi a mãe, foi o pai? Quem foi que pecou para ele nascer assim? Jesus falou: ninguém, não foi ninguém. Isso aí não é resultado de pecado praticado, entendeu? O pecado original, tudo isso. O pecado é herdado. Toda doença é resultado do pecado que nós herdamos. Agora, nem todo pecado nem toda enfermidade é devido ao pecado praticado. Não vem em tom de castigo. Não, ele vai ser castigado com câncer porque ele cometeu o pecado. A gente não pode afirmar isso em tudo, né? Isso aí é Deus que sabe, não é a gente. Então, a gente não pode estar acusando as pessoas porque estão com uma doença grave, é porque ele cometeu um pecado. A lição está aqui: o cego de nascença não foi por causa de pecado, foi para a glória de Deus. Então, querendo aceitar ou não, que muitos não aceitam isso, tem enfermidade que é para a glória de Deus, porque Deus vai ser glorificado naquela enfermidade, porque ele vai realizar a cura e vai servir de testemunho para muita gente, entendeu? Nós vemos também outro caso de enfermidade aqui, Mefibosete, né? Neto de Saul. Ele ficou doente, mas foi o quê? Uma queda que ele sofreu, um acidente, entendeu? E tem doenças que são devastadoras e rápida, e a pessoa morre logo. Tem doença que a pessoa fica 20 anos sofrendo em cima da cama. Então isso aí é um problema pessoal da pessoa com Deus. Eu não vou dizer que não, ele está pagando o pecado. Bem, eu posso dizer isso? Ninguém pode, certo? Então, uma coisa é certa: se não tivesse o pecado entrado no mundo, não teria doença, certo? Agora, eu volto a repetir, falar o que eu falei no início: todo pecado vem como resultado do pecado original, e todo ser humano nasce com ele, é herdado. Agora, nem toda enfermidade é por causa de um pecado praticado, ok? Bem, então não é justo, que o autor diz aqui, que não é justo dizer que doenças graves são necessariamente castigo de Deus. O cara está com câncer lá, Deus está castigando ele, né? Ao contrário, pode até nos aproximar mais de Deus, porque doença, ela não salva ninguém. Doença, quem convence o homem é o Espírito Santo. Tem pessoa que morre doente negando Jesus. Agora, em muitos casos, a enfermidade, ela quebra a nossa arrogância, ela quebra a nossa vaidade, entendeu? Nosso orgulho. Muitas vezes, um período de enfermidade bota a gente no lugar certo, entendeu? Mas não é que a enfermidade vai me converter, quem me convence é o Espírito Santo. Agora, a enfermidade, ela pode me quebrantar, tirar meu orgulho, minha vaidade, entendeu? Minha arrogância, minha teimosia. Às vezes você, num período de enfermidade, você cai em si e muda de opinião, muda de ideia em relação a Deus e a obra que Deus quer contigo na terra. Nós vamos ver aqui a enfermidade da mente. A Bíblia, ela não é considerada um manual de psicologia, nem um livro assim preocupado em relatar quadros de psicopatológicos, né? Mas de modo detalhado, é claro. Porém, mostra muitas pessoas usadas pelo diabo, né?
mas com certeza com problemas sérios psíquicos. Como no caso, por exemplo, de Saul. Saul, que ele era endemoniado, ele era. E ele tinha problema psíquico também, tinha. Entendeu? Porque ele era um tipo de gente que ele abraçava a pessoa e beijava. Mas daqui a pouco ele queria matar a pessoa. Entendeu? Agora, isso aí também não é desculpa para a pessoa fazer coisa errada. Ele deu lugar ao diabo, tinha problema, mas ele era responsável pelas suas atitudes. Entendeu? Não é porque a pessoa tem um distúrbiozinho na mente e se torna um psicopata que diante de Deus ele não é responsável pelo que ele faz. Ele faz aquilo porque quer. Entendeu? Porque na maioria dos psicopatas eles são cínicos demais. Entendeu? Eles podem estar rindo, te abraçando e te beijando com a intenção de te matar. Assim que Saul era. Saul dizia: opa, Davi, ô meu filho, tu é melhor do que eu. Mas a hora que Davi desse uma bobeira, ele matava Davi. Ele não teve temor de mandar matar 85 sacerdotes, né? Então você vê que... E tem outro caso aqui também, o de Amon, filho de Davi. Por um homem querer fazer sexo com a sua própria irmã, né? A lei proibindo isso, tanto dos homens como a de Deus, quer dizer, um cara desse é um psicopata. E depois que conseguiu, ele rejeitou ela. Então vê que o cara é doente e endemoniado, mas responsável pelas suas atitudes. Nada disso me exime de assumir a responsabilidade dos meus atos, certo? Então, é muito importante a saúde mental. Quando você está doente só do corpo, ainda dá para levar. Agora, quando está doente do corpo e da mente, aí é muito complicado, né? Muito complicado. Mas Jesus cura tanto o corpo como a mente. Aí a gente pode ter certeza disso. Bem, uma coisa é certa, querido. A gente tem que entender que tem doença que é considerada como prisão de Satanás. Aquela mulher que andava encurvada, estava lá na sinagoga assim mesmo, e Jesus estava presente na sinagoga, e quando Jesus chamou ela para curar, que os fariseus, né, se levantaram contra Jesus porque ele estava fazendo aquilo no sábado, Jesus falou, né, que quando caía lá um animal deles lá num buraco qualquer, eles iam lá e soltavam. Por que ele não poderia soltar da prisão de Satanás essa mulher que há 18 anos estava doente? E Jesus chamou aquela doença de prisão de Satanás. Era uma doença espiritual que prendia aquela mulher. Então tem doenças que atingem o nosso corpo, mas vem de Satanás, assim como Jó. Jó também teve aquela doença aquele tempo todo, e aquela doença veio do diabo. Agora, nem toda doença vem do diabo. Tem doença que vem do nosso relaxamento, vem do nosso alimento, de coisas erradas que a gente come. Há uma série de fatores aí, mas originalmente é por causa do pecado. Vamos lá, o pecado original, herdado, que todo mundo nasceu pecador. Vamos lá, 2, cura divina como parte da salvação. Naamã e o seu mergulho. Naamã foi um homem que ele deu 7 mergulhos no Jordão, amando do profeta. Ele era muito orgulhoso e ficou até com raiva, se sentiu humilhado porque o profeta não veio nem receber ele, né? E também nem mandou ele mergulhar num rio mais limpinho, certo? Mas a verdade é que depois convenceram ele mergulhou. Então ele foi curado. Agora, o importante aqui em Naamã é que a história dele é linda, porque ele não foi curado só da lepra física, porque quando ele levantou da água e olhou o seu corpo curado da lepra física, ele também aceitou a salvação da lepra espiritual, que era o pecado. Então, Naamã, ele não recebeu só a cura física, ele recebeu também a cura da alma. Ele falou para Eliseu: vou levar um pouquinho de terra para lá, porque agora eu nunca mais vou me prostrar mais diante de Deus nenhum, só diante do Deus de Israel. E se eu me prostrar junto com o rei diante do Deus dele, eu estou só fazendo uma cerimônia, porque o meu coração não está mais em Deus nenhum, a não ser o Deus de Israel. Então, Naamã, ele recebeu a cura
do corpo e recebeu a cura da alma. Lamentavelmente, muitos só recebem a cura do corpo, não querem a cura da alma, não querem a salvação. Jesus curou 10 leprosos, vai se apresenta ao sacerdote, no meio do caminho ficaram curados. O restante foi embora. Só um que voltou, os 9 foi embora. O que voltou, Jesus falou, a tua fé te salvou. Quer dizer, ele foi curado da lepra física e foi curado da lepra espiritual. Foi salvo. Então, o importante, né, o que adianta a pessoa ficar curado fisicamente e morrer sem salvação? Jesus falou, do que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Não adianta nada, né? Então, número 2 aqui, salvação e restauração da saúde. Bem, em textos como Mateus 9:22, Marcos 10:52, Lucas 17:15, 19, nós temos o registro de curas e salvações que ocorrem em conjunto. Vamos ver aqui. Muitos foram curados da enfermidade do corpo, da alma e receberam a salvação. Isso aqui que o autor quer dizer, cura em conjunto, é a cura da alma e do corpo, que nós já falamos anteriormente, entendeu? Por quê? Tinha uns, quando eram curados, sumia, mas tinha outros que eram curados, queria seguir a Jesus. Aquele endemoniado gadareno, depois de curado, ele queria seguir Jesus, mas Jesus falou, não, volta para a tua terra, para a tua casa, para os teus, e vai lá, conta tudo que Deus fez na sua vida. Um grande missionário, né? Então, esse recebeu a cura da libertação dos demônios, mas também recebeu a cura da alma, foi salvo. É isso que é importante, né? Não adianta ficar só curado do corpo e perder a alma, não adianta, entendeu? Infelizmente, muitos, ao receber a cura do corpo, eles desprezam a cura da alma, entendeu? Número 3, como deve um salvo cuidar da sua saúde? Aqui o autor traz aqui uma coisa muito importante. A nossa fé em Cristo jamais deverá ser usado como justificativa para termos atitudes irresponsáveis, descuidado com a nossa saúde. Porque a Bíblia diz que o corpo é o templo do Espírito Santo. Então, se é o templo do Espírito Santo, se o meu corpo existe para glorificar a Deus, eu tenho que cuidar dele, principalmente da minha saúde. Qual é a utilidade que eu tenho se eu deixar relaxar, não cuidar do meu corpo, ficar doente, ficar entrevado em cima de uma cama? Qual é a utilidade que eu vou ter? Nenhuma. Então, quando eu não cuido da minha saúde, quem vai sofrer sou eu mesmo e dá trabalho aos outros. Entendeu? Então, eu não devo descuidar com o meu corpo, não devo ser relaxado com o meu corpo, não devo deixar de cuidar daquilo que é responsabilidade minha, o meu corpo. Então, devemos cuidar do nosso corpo de forma que nós venhamos a glorificar a Deus, certo? Sem negligência, mas também sem exagero. Eu não vou endeusar o meu corpo, não vou ser negligente com ele, não vou ser relaxado com ele, eu vou cuidar dele, mas também eu não vou adorar o meu corpo. Meu corpo não é o meu ídolo, porque tem muita gente que faz do corpo dele, ele sai de um extremo para o outro, ele faz com que o corpo seja o ídolo dele, entendeu? Ele adora o corpo dele, eu tenho que gostar e amar o meu corpo e cuidar dele, mas sem exagero, colocando ele no lugar dele. Ele é corpo, ele é servo, ele não é para me mandar, eu não sou escravo do meu corpo, eu sou senhor do meu corpo, entendeu? Então vemos aqui Paulo orientando a sua equipe, né, para dar atenção à sua saúde. Nós vemos aqui 1 Timóteo 5:23, 2 Timóteo 4:20, Filipenses 2:25-30. Então a mordomia do corpo deve estar ligada a um ideal de vida saudável e equilibrada, entendeu? Nada de exagero, mas vamos cuidar da nossa saúde. Bem, número 3 aqui, Jesus cura os enfermos. Bem, a dedicação à cura dos enfermos não foi assim uma coincidência ou uma decisão de última hora de Jesus. Ele veio na terra, aí no seu ministério foi, acho que eu vou curar os enfermos. Não, já estava profetizado desde o Velho Testamento. Jesus, na sua obra como Messias, fazia parte do ministério do Messias a cura, entendeu? Em Isaías capítulo 61, de 1 a 5, estava profetizado que o servo do Senhor exerceria o ministério de cura. Então Jesus
quando ele entrou numa sinagoga lá na sua terra, deram o livro da Bíblia para ele ler, e ele leu Lucas capítulo 4, versículo 21, 16 a 21. O Espírito do Senhor está sobre mim, por mim ungiu para evangelizar os pobres, curar e tal. E ele falou, hoje se cumpriu essa profecia na minha vida. Eles até se escandalizaram, né? Porque o profeta não tem honra em sua terra. Eles viram Jesus crescer naquele lugar ali, e quando Jesus diz que é o Messias, eles, epa, aí não, né? Mas Jesus ali mostra que aquela profecia estava se cumprindo na vida dele, porque Jesus, na verdade, era o Messias, né? Ungido do Senhor, ungido no hebraico é Messias, ungido no grego é Cristo, certo? Então, sendo Messias, Jesus tinha como uma das suas principais tarefas ministeriais, não só curar os enfermos, mas ajudar também. Jesus saciou a fome, Jesus veio cuidar e ajudar os aflitos de coração. Eu podia ser aflito por um demônio estar perturbando a vida deles, que ele expulsou muitos demônios. Poderia ser uma enfermidade, conforme ele curou muitos. Muitos poderiam estar famintos, ele multiplicou pão, né? Então, Jesus, ele sempre trazia uma palavra. A Bíblia diz que Jesus falava como quem tinha autoridade, não como os escribas e fariseus. Ele falava com autoridade, as pessoas se admiravam da sua autoridade. Por quê? Porque Jesus não saciava só a fome física, ele saciava a fome espiritual através do ensino e da pregação da palavra de Deus. O Sermão da Montanha é uma bênção, que é a próxima lição, né? Nós vamos ver como é importante. Bem, os evangelhos registram a dedicação de Jesus aos doentes. Nós vemos isso em Mateus 10:8, Mateus 14, versículo 14 a 35, Marcos 11, versículo 34, Lucas 4:40, João 6:2. Então, todos esses sinais mostram e revelam a messianidade de Jesus. Entendeu? Bem, Jesus, número 2 aqui, a única resposta para alguns. Na época de Jesus, a gente sabe que era necessária a intervenção divina em casos difíceis, né? Principalmente problemas de doenças. Só o milagre poderia resolver, porque os recursos medicinais eram muito limitados, né? Sabe, na época de Jesus, recurso era muito pouco e muito caro. Você vê aquela mulher que sofria de hemorragia há 12 anos, ela era rica, gastou tudo que tinha, ficou pobre, entendeu? Indo de mal a pior. Por quê? Porque além dos recursos ser fraco, era muito caro, não era qualquer um. Então as pessoas gastavam tudo e não ficavam curadas. Apesar que hoje também milhões de pessoas morrem aí por ano nos hospitais com todos os recursos, certo? Então os recursos medicinais eram muito limitados naquele tempo. Alguns tratamentos eram caríssimos e não resolviam o problema, que nem da mulher hemorrágica. Jesus é que curou ela. Então os tratamentos eram muito mais místicos, certo? Esotéricos do que científicos. Normalmente os tratamentos não tinham comprovação científica, né? Não tinham resultados. Então, algumas doenças hoje que não tinham cura, como por exemplo a hanseníase, hoje tem tratamento. No tempo de Jesus não tinha. Só ele que podia curar. Só o poder de Deus é que podia libertar um leproso da sua lepra. Então Jesus era a única solução deles. Por isso que ele veio como Messias. Ele veio na hora certa, né? Também os milhares de pessoas que morrem hoje nos hospitais com todos os recursos, certo? Bem, então, a última parte aqui, não há protocolo para realizações de cura, entendeu? Eu vou até ler aqui na revista, para ficar mais tranquilo, porque eu gostei muito disso aqui. Por exemplo, não há protocolos para a realização de cura. Há pessoas inescrupulosas com a intenção de extorquir a fé alheia, ou mesmo numa versão contemporânea do farisaísmo, criam complexa exigência para que a cura de Deus aconteça sobre a vida daqueles que sofrem. Isto é o que pode chamar de estelionato religioso. Alguns constrangem enfermos a doarem valores vultosos em troca de uma cura que nunca virá.
Outros impõem pesadas rotinas com sequência de vigílias, jejuns exagerados, orações que são verdadeiras torturas. Um último grupo ilude pessoas e as leva a uma verdadeira idolatria a pessoas, lugares, objetos. Se você beber a água de tal lugar, entendeu? As coisas dessa natureza. Tudo diferente do que Jesus ensinou. Então, quando Jesus curava, ele não seguia receitas pré-programadas. Então, não existe essas coisas. Ou Jesus cura ou não cura. Está entendendo? Então as pessoas ficam cozinhando o doente no banho-maria para conseguir arrancar dele alguma coisa. Se ele for curado, amém. Se não for, amém também. Já conseguiu o que queria e não estão nem aí. Então, querido, Deus não tem essas coisas não. Ou cura e ele não cobra nada. De graça recebei, de graça dá. A nossa cura foi conquistada na cruz. Você não tem que pagar nada pela cura. Eu tenho visto na minha igreja, nos trabalhos que eu tenho feito, muitas pessoas curadas, sem artifício. Vem cá, vamos orar. Quem vai curar é Jesus. Se ele curar, amém. Se não curar, nós oramos, fizemos a nossa parte, mas não cobramos nada. Não damos nada para ninguém levar para casa. Quem cura é Jesus. Quer levar para casa? Leva Jesus no coração. Tá bom? Então, que Deus te abençoe e até a próxima lição, tá bom? Não se esqueça de dar o seu like, de se inscrever, de dar o toquinho no sininho, de compartilhar. Nos ajuda a divulgar a palavra de Deus, tá bom? Um abração e Deus te abençoe.